nunca nos deixará no nada. E ele vai se colocar no lugar de tudo aquilo que ele levar à morte nas nossas vidas. Se são relacionamentos, se são coisas, se são apetites, se são alvos, metas, prioridades, ele se colocará no lugar de tudo que ele levar à morte em nossas vidas. Mas desde que o nosso coração esteja centrado nele e nos seus interesses. Bendito seja o Senhor. Que princípio maravilhoso, irmão. E como precisamos conhecê-lo. É por causa de não conhecê-lo que nós somos Jacó. Agarramos e agarramos e agarramos. Porque nós não conhecemos o valor desse princípio espiritual. Há uns anos atrás, há uns bons anos, quando aconteceu aquela situação tão conhecida e relatada nos Estados Unidos, em que um jovem estrangeiro entrou atirando em uma escola e matou diversas pessoas ali, estudantes. Ali estava uma moça, ainda adolescente jovem, filha única de um casal de irmãos nossos que residem nos Estados Unidos. Essa menina foi morta. Quando esse atirador entrou, todos nós ouvimos na época aquele relato. Um outro irmão se achegou a esse casal para acompanhá-los e cuidar deles e orar com eles nesse processo. Mais ou menos um ano se passou. Sabe o que esse casal testemunhou? Esse casal disse a esse irmão que então nos relatou. Esse casal disse assim: irmão, nós estamos tão surpreendidos, porque nós estamos vendo que Deus se colocou no lugar de nossa filhinha. Deus se coloca no lugar de tudo que ele leva à morte em nossas vidas, por causa de sua fidelidade. O desejo de Deus não é nos despir, o desejo de Deus é nos revestir. O desejo de Deus não é nos esvaziar, o desejo de Deus é nos encher. Mas para isso ele precisa nos esvaziar. A medida dos tratos de Deus é uma medida justa. Nós precisamos aprender a olhar a mão que trata conosco, porque é ela que segura a adaga. Mas nós frequentemente vemos a adaga, mas não a mão que segura. A mão é do hábil cirurgião, nosso Senhor. Ele nunca falhará. Amém. O homem de Deus do século passado disse assim: ó meu Deus, em ti não há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Graças a Senhor. Nunca teremos de nos arrepender por tê-lo amado. Porque nosso Deus é fiel. Tudo que ele tem para nós é ele mesmo. Nenhuma coisa, nenhuma pessoa, nenhum relacionamento pode suprir o que Deus é para nós. Então a sua mão bondosa, cirúrgica, precisa, vai tratando com nossas ventosas e cortando uma a uma. Cada uma dessas ventosas que ele corta, ele nos coloca apoiados nele mesmo. Assim Jacó terminou a sua própria história. Nós vamos ver. Então, Jacó está sendo preparado para todas essas perdas. Quando, versículo 11, diz assim, do verso capítulo 35, disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Escute, sê frutífero. Caminho da frutificação. Para que Jacó fosse frutífero, ele teria que sofrer esses tratos de Deus. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ser frutífero. Verso 13. E Deus se retirou dele, levando-se no lugar que ele falara. Então, verso 14, Jacó erigiu uma coluna. Número 3. Aí está a terceira coluna que Jacó erige na sua peregrinação com Deus. Veja o marco dessa coluna. Ele acabou de passar por Peniel. Ele sofreu essas perdas que nós já relatamos. Ele sofreu essa decepção no capítulo 34. Ele chegou a Betel e de alguma maneira tocou esse Deus de Betel. Edificou um altar e erigiu a terceira coluna. E essa terceira coluna tem um acréscimo. Quanto à primeira coluna, ele erige a coluna e deita azeite sobre ela. Mas não aqui. Leia com cuidado a sua Bíblia.
Você vai ver que Jacó erige a coluna, derrama uma libação sobre ela e unge com óleo. Agora, entre a coluna e o óleo existe uma libação. Isso não havia em Betel a primeira vez, em Gênesis 28. Mas existe agora em Betel, na terceira coluna. Do que libação fala? Libação é uma oferta acessória. Quando um animal, uma oferta era oferecido, o ofertante tinha a possibilidade de oferecer também uma libação. Essa libação se compunha de uma parte, uma oferenda de vinho, que era derramado sobre a oferta. Paulo explica a libação da seguinte maneira, escrevendo aos Filipenses: já agora estou sendo oferecido por vós como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que maravilhoso. Paulo estava entendendo que aquele serviço que ele estava prestando aos filipenses era uma libação, era um serviço voluntário, era um serviço de amor, de alguém que era cativo por amor, se derramando sobre a oferta que eram os próprios filipenses para as narinas de Deus. O agrado de Deus, a oferta para Deus era a igreja dos filipenses e Paulo era o complemento. Paulo era a libação. O serviço dele, a pessoa dele, os cuidados dele com os filipenses era essa libação. Então a libação falava do próprio Paulo. Eu estou sendo oferecido como libação. Da mesma maneira, Jacó aqui. Então, figuradamente, Jacó está se derramando, ele está acrescentando algo mais sobre essa coluna. E temos então essa interpretação quando lemos Paulo. O que significa isso? Podemos dizer, claro, que na tipologia, Jacó agora está se entregando para os interesses de Deus. Jacó agora sobre a coluna, ele tem uma libação. E então, o azeite. Essa é a terceira coluna. Seguindo, verso 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, mais um detalhe, precioso aqui. Efratá, na língua original. Sabe o que significa? Frutífero. Efrata. Frutífero. Esse é o chamamento de Jacó. Jacó foi chamado para ser frutífero. Todos nós. Versículos seguintes vão narrar então a perda de Raquel e o nascimento de Benjamim. Por causa do que nós falamos, Jacó estava avançando no seu conhecimento espiritual de Deus. Então, quando esse filho morre, quando Raquel dá à luz, aliás, ela, versículo 18, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, que significa filho da minha angústia, filho da minha aflição. Mas, versículo 19, assim morreu Jacó, verso 18, perdão. Mas seu pai, Jacó, lhe chamou Benjamim. Enquanto o nome sugerido por Raquel foi filho de minha angústia, o nome sugerido por Jacó foi filho da minha destra, Benjamim. Porque agora Jacó estava sendo elevado a um conhecimento mais profundo de Deus. Filho de minha destra. Verso 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E aqui chegamos à última coluna na história de Jacó. Verso 20. Sobre a sepultura de Raquel. Oh, irmão, isso nos fala tanto. Quem era Raquel? Abra o capítulo 48 desse livro mesmo. Bom, senhores, eu vou parar aqui e continuamos na live agora às 19 horas, dando continuidade e finalizando essa série de de 9 vídeos sobre o caminho da frutificação. Eu gostaria que alguns ou muitos corações fossem tocados para receberem o Espírito Santo e ouvirem esses vídeos no original, os comentados que são os nossos, que estão todos lá na playlist do Romeu Bornelli, e também temos uma playlist das lives aqui da academia. Então espero que tenhamos atingido corações, espero que você entenda o que nós estamos pregando aqui, que é a vida espiritual, que é a única forma de a gente dar glória a Deus e ter a vida eterna.
em vida espiritual. A vida no mundo é uma vida efêmera e que vai nos levar ainda para o inferno. Querer ganhar esse mundo é perder a vida eterna. Vem conosco, vamos trabalhar conosco, vamos fomentar o empreendedorismo judaico-cristão verdadeiro com esse foco de caminho da frutificação, caminho de edificar Cristo em nós e o caminho é a vida espiritual. Até às 19, mais uma live fechando a série de 9 lives de início de 2024. Muito obrigado e compartilhe o nosso projeto, participe dele.